Vivi vai ficar um pouco mais perto do vídeo, porque eu sou mais alta. Se eu ficar aqui perto da Vivi, minha cabeça vai cortar. Então eu tô mais perto? Tá. Então eu tô. Vamos lá então. Qual que é o assunto de hoje, Vivi? Vamos falar sobre bicicletas de speed. Como você vai fazer, os pontos para você escolher a sua bicicleta. Exatamente, como escolher. A gente fez uma relaçãozinha aqui, ó. Vai rolar uma cola pra gente lembrar dos pontos que a gente quer comentar com vocês. São bastante tópicos, né? Para que você chegue a uma conclusão e pegue a sua bicicleta de uma forma que se encaixe melhor para você. 8 conteúdos. Primeira coisa que a gente quer falar, a relação que você deve ou pode escolher. O que você sugere, Vivi? O 50 ou o 53, 39? Porque tem, no mercado hoje em dia tem o 50, 34 e o 53, 39. E o 52, 36. Isso corresponde ao tamanho do volante do seu pé de vela. Manda lá. Olha, o normal hoje que tá vindo nas bikes, atualmente, né? É tudo tendência a vir aos 50 e 34. Isso. Então, só que como a gente tem uma predominância, né, de locais mais, como é que eu posso dizer? Mais mistos, né, de estrada, né? A gente não tem uma característica de montanhas, né? Exatamente. A não ser que você mora em Campos do Jordão, por exemplo, Isso, né? ou Rio do Rastro, né? Isso. Mas, de uma forma geral, eu vou falar, o 53,39 seria bem bacana. Né? Lógico que algumas pessoas podem dizer, mas é muito mais pesado do que o que eu uso. Não. Mas é aí onde faz a diferença do ganho de força. Exato. Né? Eu sempre aconselho usar o 53,39. A atleta nossa já veio falar, mas o que você acha de... Eu tô com dificuldade de arrastar o 53,39, vamos usar um 52? Não, vamos ganhar força para arrastar o 53? Exatamente. Se a gente tivesse muita subida, muita montanha, o 52 poderia se pensar, o 50 talvez, mas aqui no Brasil, eu, particularmente... Acho que o 53 encaixa legal, você pode usar atrás um 28, um 30, um cassete, né? Um 30, tem até o 32 hoje em dia, para que você consiga arrastar isso aí e morra acima. O 52, 36 acaba sendo uma relação muito próxima do 53, 39. É boa também, né? E que algumas pessoas se encaixam melhor, mas tudo isso você só vai saber usando. Então, eu partia logo pro 53, 39. Porque no mínimo você vai ter um ganho muito maior do que com 50, 34. Se a gente for pegar, né, as contas, fazer aquelas contas de relação, casado e tudo mais, você consegue chegar, por exemplo, na metragem de um 53, 39 em um 50, consegue. Mas é que a nossa cultura aqui no Brasil é 53, né? Então é difícil, isso requer muito treino para você adaptar. Então eu particularmente tô falando. Esse vídeo vai ser baseado na nossa experiência, tá? A gente vai ficar passando o que a literatura... E de pessoas próximas a gente, do meio que a gente convive. Isso, né? O que os estudos disseram sobre tal coisa. A gente vai passar o que a gente já fez, que deu certo, o que não deu certo, o que as pessoas que a gente conhece faz e dá certo ou não. Tamanho do quadro, Vivi. Olha, tamanho de quadro é um negócio bem complexo, né? Eu, por exemplo, uso uma bike bem pequena, né? Como vocês podem ver aqui atrás, tá a minha bike. E a bike da Cris. Exato. Se vocês colocarem... A gente colocou as duas aqui pra vocês verem bem a diferença. Mas eu acho que a gente vai estar tampando. Depois vai dar pra ver mais ou menos, A né? Vivi tem 161. 161,5. Aí ela usa um quadro 48. 48. Eu tenho 168 de altura. Eu já uso um quadro tamanho 50 da Cannondale. Só que cada marca... usa-se, a geometria muda, então tipo, não acha que você usando um quadro Specialized tamanho 50, que você vai para Cannondale usando um 50 também. Então é interessante vocês sabe o que? Quando vocês forem definir o tamanho do quadro, perguntar para o vendedor qual que é, abre aí Vivi, fazendo favor, qual que é o tamanho do City Tube, não, esse aqui é o Top Tube e o tamanho do City Tube, que é esses dois tubos aqui, ó. Isso aqui é fundamental para você escolher o tamanho do seu quadro, independentemente do númerozinho que vai vir gravado aqui, porque cada marca tem um número diferente, tem uma numeração diferente, vocês precisam considerar esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o fundamental para vocês definirem. Isso. E tem uma outra medida também que é bem interessante, tamanho do pé de vela, né? Porque de acordo com a altura também, você vai usar, tem as opções de usar 170, 172,5 e 175. Exato. Existe o 165, mas é muito pouco usado, é até difícil de achar. Então vamos falar do que a gente tem como realidade. Isso. Eu uso 170 por causa da minha altura e a Cris já usa 172,5. O que a gente aconselha? É legal vocês conversarem com o bike fitter para ajudar ele a definir, ele vai ver o tamanho do cavalo, porque o pé de vela, ele não é absolutamente definido apenas pela altura da pessoa. Você também tem que considerar o tamanho do cavalo. Cavalo é o tamanho da sua perna, né?
O entre pernas. Exatamente, né? o entre pernas, exatamente. Tá vendo? Tô falando bonita, hein? A Vivi tá muito sofisticada hoje, impressionante. Então, vocês definem o tamanho do pé de vela através do cavalo. Se a gente for falar a grosso modo, vamos considerar aí que até 1,65 m usa-se um... 1,70, né? Até 1,65 m você fica no meio do caminho, de 1,70, de 1,72. Até 1,62 m mais ou menos, tem que ser 1,70. Passou de 1,65 m, aí já tem que ser 1,72. E o pé de vela 1,75 m? Para quem que é indicado? Acima de 1,90 m, sabe? Porque o tamanho do pé de vela condiz com a alavanca que você vai estar fazendo para girar o volante, né? Então está correlacionado ao dispêndio de energia ou você fazendo... Imagina só, para vocês imaginarem um pé de vela. Imagina que vocês têm que soltar uma porca do parafuso do seu pneu do carro. Se você tem uma chave desse tamanho e você pega muito na ponta dela, você vai perder força aqui, certo? Ou se você pega muito aqui perto do parafuso, você vai perder força, porque você vai fazer muita força também e não vai soltar tão fácil. Você tem que ter a pegada certa. O pé de vela é a mesma coisa, só que a gente não tem a opção de colocar o pedal aqui, aqui ou aqui. O pedal é fixo. Então, definir o tamanho do pé de vela de forma correta é importante para que vocês não percam energia, né, gerada no meio do caminho. A pedalada tem realmente eficiência, né? Exatamente. Tamanho do guidão. Basicamente você mede... Esse vídeo vai ficar longo, galera. A gente vai detalhar algumas coisinhas. A gente tá tentando ser objetivo, mas vai ficar longo. É difícil. O comum, né, e que vem já de anos e anos e décadas, é você medir o guidão pela largura do seu ombro, para que você não pegue... Se você pegar um guidão menor do que a largura do seu ombro, você vai segurar de forma estreita, e aí isso pode dificultar um pouco a sua respiração, até a sua agilidade em cima da bike. Conforto, né? E se você pega ele mais largo, você acaba se sentindo naquela navezona, né? Aquela carretona, né? Imagina você com um carro também, eu acho que é a mesma coisa. Você tá com um carro, aí você tem um volante desse tamanho, daí pra você virar esse carro, exatamente, né? Então o volante é a mesma coisa, é nisso que vocês têm que pensar. Essa questão do ombro, ela é bem... É básico, mas é uma coisa que funciona. Eu não tenho pra quem que eu perguntar. Pega o guidão, coloca no ombro. Passou, tá bom. Mas aí vem também a individualidade. Sim. Né? Algumas pessoas gostam do guidão ligeiramente mais menor do que o ombro. Exato. Né? E outras pessoas gostam dele um pouquinho mais largo, porque acham que pedalando em pé sente um pouco mais de conforto e tal. Eu tenho atletas que têm lesão no ombro, eles precisam trabalhar um pouco mais aberto, eles não conseguem fechar tanto. Então isso aí também é individual, mas se vocês querem, qual é o tamanho do guidão? Bota aqui. Passou, pronto, tá no padrão. Isso é um padrão, mas aí existe... E lógico que tudo isso que a gente tá falando é uma base, né, pra você ter uma ideia do que você vai começar a procurar. O ideal, vai na loja, faz um teste. Sentiu que tá confortável, tá legal? Pronto, manda bala. Carbono versus alumínio. Comprar uma bicicleta com quadro de carbono ou com quadro de alumínio. A gente nem combinou que a gente ia falar sobre isso. E aí, Vivi, o que você acha? Você não combinou comigo? Fala aí. Eu vou falar que eu acho que é muito... depende do bolso. Né? Hoje em dia a gente tem muita bike de alumínio. Muito top. Com muita qualidade de desempenho, de leveza, de rigidez. Tá? Quando saiu o carbono, todo mundo fala... Já Vivi? Falei alguma coisa? Não. Eu ia dizer, o próprio Sagan acabou de estrear uma Specialized nova no Tudor Under e é uma bike de alumínio. Ou seja, tá bom, é marketing. Ele tá fazendo marketing, mas ele tá mostrando que uma bike de alumínio também é competitiva. Ele foi segundo colocado porque senão ele não estaria usando. Exatamente. Né? Então, o carbono e o alumínio eu acho que vai ter que ser mais de encontro com quanto você quer investir no seu equipamento. Né? Porque você consegue bikes muito eficientes de alumínio, sim, com performance, com, igual eu falei, tudo isso aí. É minha opinião, mas tem gente que fala que o carbono absorve impacto, que o carbono é isso, que é durabilidade. Depende também do objetivo que você está pegando nessa bicicleta. Exatamente. Que vai precisar, eu vou precisar de carbono porque eu preciso para isso e aquilo. Se você vai competir no mais alto rendimento, vai na carbono, porque a gente sabe que é uma bike que está aí no Pro Tour, que já está aí há anos e é tida como a melhor bike do mundo. Mas como a Cris falou, tem bikes de alumínio que estão ali pau a pau e cada vez melhor, né, para chegar mais próximo da bike de carbono, realmente. Exato. Sloop versus tradicional, Vivi? Sloop. Isso é uma bike Sloop. Exatamente. Assim. Eu vou ver se eu consigo mostrar a minha aqui, que a minha é mais puxada que tradicional. O top tube aqui, ele é mais inclinado na bike Sloop. Da Vivi. E o meu... A minha ainda, ela não é totalmente tradicional. Pode ver que tem uma caídazinha. A tradicional mesmo, ela é reta aqui, assim. Isso. Seria a Canon dele tamanho 52, que é uma a mais do que a Cris usa. Ela, sim, é uma bike tradicional. Isso aí também é meio...
questão do próximo assunto que a gente vai falar, né? Tendência. A tendência é que as Slooping progressivamente saiam do mercado. Você pode ver que as grandes marcas, elas estão tirando a Sloop do mercado e deixando só as tradicional ou a semi-tradicional. Elas ainda ficam ligeiramente inclinadas, né, esse top tube aqui, mas não é tão acentuado como essa, que é realmente Sloop, né? E essa questão do quadro, ela não tem a ver apenas com a estética. O Vivi, chega um pouquinho mais pra cá, porque eu tô... Não, pra cá. Pra aí? Pra isso, porque talvez você não esteja aparecendo 100%. Nossa senhora. Vamos pela metade. Né? Essa questão do quadro, ela não é apenas estética, tá? A forma, né, a geometria dela, ela também influencia na performance. O quadro Slooping, ele tende a ser um quadro mais rápido, né, Vivi? Isso. Para escalada e para sair e para provas de circuito. É um quadro bem, vou dizer que é um quadro explosivo, né? Ele tem uma arrancada boa e quando você mais pedala ágil, em pé, né? então ele acaba sendo bem ágil mesmo. E para escalada, para subida ele favorece. Isso. Já para um passão, para andar num planão, já não favorece tanto. Os tradicional, o semi-tradicional, eles já são um quadro que rende muito bem no plano e não tem a mesma resposta tão rápida quanto um Sloop para uma saída de curva, para uma aceleração, sabe? Talvez, por exemplo, pra vocês entenderem uma coisa, um Slooping, ele sai mais rápido. Se for um sprint longo, ele vai sair mais rápido, a tendência. Só que quando embala, não vi. Não. Então fala, tá vendo? Não vou cortar isso aqui não, dê sua opinião. O Sloop, se for uma saída um sprint em baixa velocidade, ele tende a responder mais rápido. Se um tradicional, num sprint que já vem embalado em alta velocidade, ele responde bem também. Né? Porque a arrancada dele seria a deficiência no caso. E como já vem embalado, você não precisa partir do zero. Porque depende da velocidade. Exatamente. Tá. Mas aí, e se você partir mais ou menos ali e depois embalar o Slooping? Ele não vai render tanto mais. Se você fizer uma saída e tiver que manter uma velocidade, vou andar 5 km escapado. Então ele já não rende tão bem. O Sloop já compromete um pouco. Isso, né? compromete Agora, a passada. O tradicional ele já deslancha um pouquinho mais. Claro que tudo isso a gente tá falando da bike. Depende da característica do atleta e depende do quão treinado você tá pra fazer isso. Exatamente. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é a Trek Emonda. Que na verdade, não é que todo mundo fala. Na teoria, a Trek Emonda ela não é uma bike de escalada. Mas o colombiano... O Pantano, ele disputou o Tour de France. Sei lá, enfim. Ele disputou o Tour de France com o Emonda, que é a bike mais rápida do pelotão. Estudos mostraram isso, testes mostraram isso, mas para provas planas. Só que ele levou a bike para subida. Eu não sei se porque o que ela anda no plano compensa a falta de performance na subida, enfim. Mas ele foi com a bike para uma etapa de montanha, exatamente. né? Então é teoria, né? Tem que ver o que cada um se encaixa. Bike feminina versus bike masculina. Fala aí, Vivi, porque a bike da Vivi é uma bike feminina. É uma bike feminina. A minha bike é uma bike masculina, ou uma bike unissex. Na verdade, essa questão de bike feminina, ela vem muito no sentido de que existem tamanhos que não tem pra mulher, né, quando o quadro é masculino. E aí eles desenvolvem um tamanho um pouco menor para as baixinhas como eu. E aí eles colocam como um quadro feminino porque dificilmente o homem acaba pegando um quadro daquele tamanho. Né? Por mais que tipo, o quadro feminino, esse meio é 48. O masculino da Specialized, o menor, é 49. Então assim, é uma diferença mínima, mas que o homem já se encaixa. Ele pode ter a minha altura, mas o homem já consegue se encaixar no 49. Porque tem diferença do tamanho da envergadura, tem diferença do tamanho do cavalo, do tronco, né? Então né? aí a geometria mas é um o quadro diferente. em si, ele é basicamente a mesma coisa. Isso. Né? Agora, hoje em dia, já está fazendo as bikes de uma forma diferente. Né? Até essa questão do Sloop e tal. Existe uma tendência também a acabar, né? Não tem mais a bike feminina, é uma bike feminina. Não, é tudo... Isso. Quando eles colocam bike feminina, significa que o guidão às vezes é um pouquinho menor, o selim é um selim especificamente feminino, mas o quadro, a geometria, é tudo igual. Pedal versus sapatilha. Quem tá na dúvida se vai começar usando um pedal de encaixe, né, com clipe, sapatilha, ou pegar um pedal normal e usar de tênis, vai na sapatilha. Você vai precisar, é mais confortável. Sua resposta da pedalada vai ser muito melhor. Se você usar, você pode até tomar uma quedinha boba, mas você vai se sentir muito mais confortável e entender o que é uma bike de speed. A maioria das pessoas fala assim, não vou começar pedalando de sapatilha porque eu vou cair. Você vai cair uma vez só.
É fato. Assim, a primeira vez que você cair porque você esqueceu de soltar o pé, você não vai cair mais. Porque a próxima vez que você precisar parar, a primeira coisa que você vai fazer, às vezes, antes de frear a bicicleta para parar, você já vai desclipar o pé. É certeza. E outra coisa, com relação à queda, usar um tênis pode ser ainda mais perigoso do que o tênis a sapatilha, né? Exatamente. Então, às vezes você fala assim, eu não vou porque eu vou cair. Não, o tênis, a possibilidade de você cair com o tênis é muito maior do que com a sapatilha. Repito, com a sapatilha você vai cair uma vez só, com o tênis você não tem como. E pode nem cair, tem gente que já começou com sapatilha e nunca caiu por causa disso, né? Exatamente, eu já caí. Tudo bem, você vai dizer, mas com o pedal normal de tênis eu uso um firma-pé. Ok, ele não vai derrapar, mas a compensação vai te machucar, porque o tênis não é específico para a gente pisar, né? Então, depois de um determinado tempo pedalando, o tênis vai incomodar. Exato. Quando você precisar pedalar em pé, não tem o material apoio, né? próprio para isso, nem apoio. Então, para você sentir realmente o que você vai fazer em cima da bicicleta da forma mais legal, usa sapatilha, não precisa ter medo, né? Todo mundo usa, então é porque é uma coisa que é segura. Isso. E vai ganhar performance também. A sapatilha te dá muito mais performance. Aquela historinha de que não existe puxada na bike, que aquela puxada é irrelevante, que não sei o quê. Anda de sapatilha e depois coloca um tênis e vai pedalar pra você ver se a puxada é relevante. Então, você usando sapatilha, você vai conseguir deixar sua pedalada ainda mais eficiente. Beleza? Largura do selim. Eu vou começar falando isso, que a Vivi já falou 3 temas. Já falei tudo. Eu tô aqui só de coadjuvante. Primeira coisa que eu quero falar, na verdade, sobre o selim, é que o público amador, quando tá começando, eles acham que esse selim muito fino aqui, as pessoas ficam horrorizadas. Meu Deus, como é que você consegue passar horas em cima disso daqui? É uma adaptação, né? É uma adaptação, mas na verdade eu não consigo me imaginar pedalando horas num selim com muita espuma, tá? E aí vem a sacada. Quanto mais espuma tem no seu selim, maior vai ser o atrito na sua bunda. Já falei um portuguesão arregaçado. E mais você perde do que você produz de energia, porque você, né, dá fica aquela... pulando. Mas então assim, tipo... Você não sente, mas existe, né, essa... Não acha que isso aqui, esse selim é seco, que ele vai te machucar, porque ele pode até te machucar, mas tanto quanto o outro que é bem acolchoado. E já existe produtos pra você usar e, enfim, não dá vou fazer um outro vídeo sobre isso. Então, eu recomendo que vocês usem um selim mais fino, com pouca espuma. Pode nem ser tão fino quanto esse aqui. Tem os meio termo, né? Se você olhar, o meu é um pouquinho mais fino ainda do que o da Cris. Porque o da Vivi é mais caro do que o meu. mas eu peguei no mesmo preço que estava em promoção. Do Rodrigo Nunes, lá de Brasília. Topsíssimo. Exatamente. Tem de tudo naquela loja. Então, mas ainda existe um Acabou de quebrar o Rodrigo Nunes falando que deu desconto pra Vivi. Mas ele dá desconto pra todo mundo. Vai. Essa aqui eu peguei na Ciclo Ravena com Orlando Alves. Ó, ainda tem selim que é um pouquinho mais grosso do que esse, mas não chega a ser uma coisa absurda, então você vai conseguir se adaptar. Sentiu que eu quero trocar de selim, experimentar o mais fino, enfim, você vai se adaptando aos poucos. Aí existe uma tendência também assim de performance, né? Antigamente o selim mais estreito, também, né? A largura. O selim mais estreito era o mais comercializado, mais usado, né? Porque não prendia tantas pernas, você conseguia dar eficiência e tal. A geometria do selim também evoluiu e hoje a tendência do mercado é o 143. 143. É o mínimo para mulher. Só que a largura do selim, ela também depende do seu peso. Então, quando você for comprar uma bike, caso você não se adapte ao selim, procura analisar qual que é a largura do seu selim, o seu peso, o isquio, né, Vivi? Os isquios. Tem um teste que você faz, aí você vai sentar e vai marcar, medir a largura, para saber qual seria a medida ideal de largura do seu selim. Então, esse teste serve exatamente para você ter um conforto. Né? Uma bike de speed, todo mundo fala que é uma bike que não é confortável. Mas a partir do momento que você se adapta, você não consegue mais pedalar numa outra, né? Então, o selim é a mesma coisa. Você pode começar com um pouquinho mais largo, mais espumado, e à medida que você for desenvolvendo, for se adaptando, você pode ir trocando se achar que é necessário. Isso. Esses são os pontos que a gente acha importante que você correlacione quando você for escolher a sua primeira speed ou quando você for trocar a sua speed, fazer um upgrade. Fora isso, tem questão do gosto, né? Você vai olhar o quadro e vai falar, nossa, que quadro maravilhoso, é esse que eu quero. Então, eu, particularmente, não acho a Cannondale uma bike bonita, mas é muito eficiente, então é a bike que eu escolhi. Super eficiente, é uma das melhores bikes que eu já usei. Então... Propaganda de graça pra Cannondale. Deixa o joinha da Vivi. Não vou mentir, né? O que mais? Enfim. Comenta aqui e bora pro próximo vídeo. Compartilha aí, se tiver alguma dúvida aí, vai mandando que a gente vai responder.